Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Luz e esse é o Vira o Disco. E hoje vamos a mais um episódio de recomendações. Para quem acompanha o canal agora, esse é um bloco onde uma vez por mês eu faço um episódio especial, na qual eu recomendo alguns artistas. Sejam artistas novos, ou artistas que têm pouco material, ou se não alguns artistas que já têm uma carreira meio consolidada, mas eles não lançam muita coisa, ou eles não lançam muitos trabalhos que estão no espectro de tempo na qual eu uso no vlog. O primeiro vídeo ficou um pouco experimental, mas dessa vez a gente vai criar um padrão. A cada vídeo eu vou apresentar 5 artistas diferentes, de alguns gêneros. Eu vou tentar ser sempre o mais abrangente possível, não ficar só focado num estilo, num gênero. Até porque a ideia que eu tenho pro canal é sempre expandir os horizontes musicais dos nossos espectadores. Então vamos lá? Começamos então com o nosso primeiro artista, a Pregnant Light. Formado em 2009 em Michigan, nos Estados Unidos, o A Pregnant Light se trata de uma pessoa, Damian Master. Mesmo o grupo sendo um projeto de estúdio com mais ou menos 7 anos de carreira, mas só começou a gravar algum material em 2011, ou seja, 5 anos na ativa, o A Pregnant Light já tem uma discografia bem extensa, contando já com mais de 15 lançamentos, entre eles splits, EPs, e no ano passado lançaram seu primeiro álbum, My Game Doesn't Have a Name. Muitos da mídia e a própria banda se intitula como Purple Metal. Antes que a gente faça alguma piada sem graça ou simplesmente reclame por ser mais um gênero novo nos espectros do metal que vamos ficar reclamando por dias, vamos explicar um pouco isso. A ideia do A Pregnant Light é misturar elementos do post-rock, shoegaze, post-hardcore com black metal, que não é muito diferente do que algumas bandas de black metal tenham feito. Death Heaven, Heirs, Amezoars, Alcest, Landless, entre outros. O A Pregnant Light aqui tem um foco bem mais forte nesse lado do post-hardcore, do indie, e o black metal aqui é só uma estrutura de som menor, tanto que o Damian parece usar esse termo até para se afastar um pouco da ideia de que é uma banda de black metal, para não atrair tanto um público padrão de black metal, mas ao mesmo tempo poder usar esses tipos de elementos sonoros sem ser do black metal. Entende o que eu quero dizer? Uma mistura bem interessante de grupos como Rites of Spring, Fugazi, My Bloody Valentine e Cocktail Twins, com alguns riffs com palhetas alternadas, uso de blast beats e aquele vocal berrado cheio de reverb. Mas na performance vocal, o Damian soa mais como um Guy Picciotto do que um abafo do Immortal. E que esse lado black metal do grupo tem uma influência bem forte da cena norte-americana, principalmente de grupos como Agalloch, Wolves in the Throne Room e Nachtmystion. Mesmo sendo uma banda bastante nova, os caras são bastante prolíficos e eles já têm uma versatilidade e variedade bem grande no seu material. Os primeiros materiais ainda tinham bastante elementos shoegaze, o lado black metal era bastante cru, a produção era bastante lo-fi, mas conforme a banda foi avançando, eles começaram a usar mais elementos do post-hardcore, uma produção um pouco mais limpa, a sonoridade começa a ficar um pouco mais intimista. Recentemente, esse ano, eles lançaram o EP All Saints Day. Escuta os caras, vale a pena. Agora vamos para a próxima banda, Septumo Inferno. Vindos do Chile, esse quinteto faz uma mistura bem poderosa de doom, sludge e hardcore. Já nos primeiros riffs e cadências tu sente uma influência completamente poderosa de grupos como Corrupted, Seven Sisters of Sleep, e também que os vocais berrados aqui tem uma sonoridade que lembra bastante aquela cena de metalcore dos anos 90, como Point of No Return e Nueva Ética, o que acaba trazendo uma faceta bem interessante e diferente para a sonoridade do grupo. Timbres graves, imensos, baterias que mesmo cadenciadas, cada batida na caixa um soco no teu rosto. A produção aqui, mesmo sendo um pouco mais definida, polida e limpa do que alguns grupos de sludge, é completamente brutal. As guitarras e linhas de baixo são completamente definidas, criando essa massa de som que vai na tua cara. Se você gosta de bandas como Dystopia e Grief, recomendo completamente essa banda, uma versão bem hardcore desse tipo de gênero. Como a banda é bem recente, eles lançaram 2 EPs por enquanto. Você pode procurar no Bandcamp dos caras, que eu vou deixar na descrição. Todos podem ser baixados de graça. Confere que o som aqui é brutal. Saindo do peso, vamos para algo um pouco mais melódico. Vamos falar de Desperate Journalist. Vindos de Londres, esse quarteto executa uma espécie de post-punk com elementos do indie rock e até um pouco de pop alternativo. As guitarras aqui têm uma influência bem forte de artistas como Johnny Marr, The Smiths, e também algumas cadências aqui remetem a grupos como Six and the Benches e The Cure. Além também do vocal da Jo Bevan, que tu ouvindo tu vê uma influência bem forte de cantoras como Sinéad O'Connor e a Dolores do Cranberries. Além de, claro, a performance vocal aqui tem uma influência bastante notável do Morrissey. Perfeito para quem é fã do indie rock e rock alternativo, com sons de guitarras bem limpas, com bastante delay, bateria e baixo bem cadenciados. Todas as músicas têm ganchos e refrões bastante cativantes, pegajosos, uma sonoridade completamente
bastante bela. Para quem quiser acompanhar a banda, esse ano eles lançaram seu primeiro álbum, que é um self-titled, e também o EP Good Luck. Voltando ao peso, então, vamos para a próxima banda, Shit Heroes. Outra banda bastante recente, os caras são de Piracicaba, São Paulo, aqui mesmo no Brasil. O grupo aqui faz um power violence e grindcore completamente violento, pútrido e direto na cara. As influências mais notáveis do som aqui são grupos como Punch e Infest. O que também chama a atenção aqui no grupo é que as guitarras aqui têm uma timbragem bastante influenciadas por death sueco, além de, claro, bastante elementos de power electronics e noise, principalmente com o uso de samples no meio. Esses paulistanos já têm 2 álbuns nas costas. O primeiro álbum deles, 2013, escrito em algarismos romanos, vai mais para esse lado do power violence, hardcore, direto na cara, tem essas timbragens do death sueco, bastante uso de elementos do noise, 12 faixas que mesmo curtas te deixam uma impressão super forte da banda, mas já no seu segundo álbum, Creepy Days, os caras começam a ter uma influência bem mais forte de gêneros como black metal, alguns elementos de death thrash nas palhetadas de riff. As músicas aqui começam a ter uma sonoridade mais sombria, também vocais com muitos efeitos de eco e delay. Extremamente recomendável para quem quer ouvir um som completamente visceral, brutal, direto, rápido e sem muitos rodeios. E agora então vamos para a última recomendação do dia, Azar Swan. O Azar Swan se trata de uma dupla formada por Zora Atash e Joshua Strong. Ambos eram membros do grupo Religious to Damn, que era uma banda indie que encerrou atividades por volta de 2012 e logo depois que a banda acabou eles criaram esse projeto. Diferente de sua banda anterior, o Azar Swan entra um pouco mais no domínio do pop, do eletrônico e da música experimental, com essa faceta e produção bastante influenciada de grupos como Depeche Mode, com alguns elementos de música experimental e também alguma coisa de música médio oriental. Também que os vocais da Zora Atash tem essa influência e esse charme que remete bastante a cantoras como Kate Bush. Não só pela performance, mas também pelos arranjos e pelas letras, dá pra ver que a Zora Atash tem uma influência bem forte de Kate Bush. A Zora Atash trabalha bastante com sinestesia, metáforas, letras e assuntos tocados de uma forma surreal, mas com temas bastante reais. Assuntos como pesadelos, ansiedade e até mesmo assuntos seríssimos, como guerra e os conflitos de identidade, sejam elas pessoais ou culturais. Mas mesmo com todos esses assuntos, a música aqui é bastante relaxante, hipnótica, transcendental. Sem dúvida, um dos nomes mais interessantes do pop alternativo, na minha opinião. Como a banda foi formada em 2012, ele só tem 2 álbuns por enquanto, que são Dance Before the War e And Blow Us a Kiss, que foram lançados respectivamente em 2013 e 2015. É isso então, essas foram minhas 5 recomendações dessa semana. Então, gostou dos artistas? Não gostou? Alguma coisa que queira acrescentar? Só deixar um comentário aqui no nosso YouTube ou no nosso Facebook. E é isso então, até mais!